aula de número 17 e mais um pouquinho de pronome relativo. E eu aproveito e falo também de outras coisas, enquanto falo de pronome relativo. Olha, o pronome relativo mais usado é que, sem dúvida alguma. Mas também o qual e suas flexões, né? Também pode fazer papel de pronome relativo. O qual, os quais, a qual, as quais. A palavra quem também pode ser pronome relativo, certo? Beleza? Onde, o onde pode ser advérbio, mas pode ser pronome relativo também, se esse onde retomar substantivo, tá? Se retomar substantivo, é pronome relativo. Quanto, certo? Quanto também pode ser pronome relativo. Fechou? Então tá. O mais importante aí não é você ficar decorando a lista de pronomes relativos, não. O mais importante é você entender essa lógica e entender algumas coisas importantes demais das quais eu vou falar agora, tá? Entender algumas coisas importantes demais de que eu vou falar agora. Por exemplo, escute só, olha só, aí de outros pronomes relativos eu vou falando também. Por exemplo, um que não aparece em gramática, quando. O quando pode ser pronome relativo. E isso normalmente não aparece em gramáticas, normalmente não. Se eu falo, esse foi o tempo quando, olha, quando tiver papel de em que, foi o tempo em que, foi o tempo quando, olha, até o quando pode ser pronome relativo. Então eu tenho muito medo de quando o aluno fica decorando qual é a lista dos pronomes relativos. Porque de repente a questão é criativa, foge ao convencional, e você acaba decorando e não pensando para poder resolver as questões. Mas olha isso aqui, por favor, me ajude aí, ó. Aquele é o homem. Eu falei do homem. Eu quero juntar essas duas frases usando o pronome relativo. Primeira coisa, é fundamental você entender que o pronome relativo evita a repetição, não é? E o que eu não quero repetir? Se aqui eu já coloquei o homem, é isso que eu não quero repetir. Se aqui eu já coloquei o homem, eu não quero repetir, né? Aqui apareceu o homem também. Também apareceu o homem. Na verdade, aqui, ó, eu falei do homem. É de mais o homem. Na verdade, é este o homem que eu não quero repetir. O que eu vou colocar no lugar do homem para poder reescrever tudo? Que. Pode ser o que? Claro que pode. Pode ser o qual? Claro que pode. Agora, me ajude aqui. Me ajude a analisar esta oração. Me ajude a analisar esta oração. Sujeito, e quem fala, fala de alguém. Objeto indireto. Olha o que entrando no lugar do objeto indireto e, portanto, fazendo um papel que seria do objeto indireto. E essa é uma questão clássica, né? O papel sintático que o que exerce. Mas me ajude aí. Se eu reescrever, fica assim. Aquele é o homem. Beleza. Eu vou ter que colocar o que bem aqui, ó. Eu vou ter que colocar o que bem aqui. Certo? Só que nesse caso, o D fica de fora. Então vai ter que ficar assim. Aquele é o homem de que eu falei. Perceba que eu não posso falar que aquele é o homem que eu falei. Aquele é o homem de que eu falei. Sabe o que é? É que esse verbo falar pede a preposição, que é o de. E você não pode engolir essa preposição, né? Ela tem que aparecer. Aquele é o homem de que eu falei. Porque quem fala, fala de alguma coisa. Tanto é verdade que esse que está fazendo papel de objeto indireto. Olha que doido. Esse que está fazendo papel de objeto indireto. Já que eu falei do homem. Tanto é verdade que é objeto indireto que a preposição aparece aqui. E essa é uma situação de regência que sempre cai.
Vai colocar o pronome relativo? Beleza. Mas preste atenção no que vem na frente. Pode ser que o verbo que venha depois peça uma preposição antes. Nesse caso, aí você me pergunta, professor, poderia ser outro pronome relativo? Claro que poderia. Eu poderia colocar o seguinte: aquele é o homem do qual eu falei. Ou então, aquele é o homem de quem eu falei. De quem eu falei. Beleza ou não? Beleza? Claro que eu poderia usar outro pronome relativo, sem dúvida alguma, tá? Posso falar de quem eu falei, do qual eu falei. Perceba que nesse caso o pronome relativo poderia ser que, quem, o qual. Agora, olha essa aqui. Esta é a cidade. Ele nasceu na cidade. Puxa vida. Qual é o termo que eu não quero repetir? É a cidade, que é o substantivo, mais os seus adjuntos, não é? O que está em volta. Apareceu a cidade aqui na frente? Claro que apareceu. Só que tome cuidado com uma coisa. Tome cuidado com uma coisa. Esse na cidade é em mais a. É em mais a. E eu posso colocar um que bem aqui, ó. Bem aqui. E olha que interessante, quem nasce, nasce em algum lugar. Dessa forma, o na cidade estaria fazendo o papel de adjunto adverbial de lugar. É uma adjunto adverbial de lugar. E olha o que fazendo o papel do núcleo do adjunto adverbial de lugar. Poxa, como é que eu faria para reescrever isso? Eu faria assim, ó. Para reescrever tudo isso. Esta é a cidade. É a cidade em que ele nasceu. Professor, no lugar de em que poderia ser outra coisa? Claro que poderia. No lugar do que, eu posso colocar a qual, porque é a cidade. O em mais a qual daria o quê? Em mais a qual. É a cidade na qual. Ou se eu preferisse, eu poderia trocar isso aqui tudo por onde. Olha que interessante. Se eu coloco o pronome que, eu tenho que manter a preposição. Se eu coloco a qual, eu tenho que manter a preposição. Tanto é verdade que fica em mais a qual, que dá na qual. Mas se eu colocar o pronome onde, a preposição em desaparece. Porque eu coloquei um pronome que já faz o papel de lugar, que já dá a ideia de lugar. Porque quando eu falo que esta é a cidade em que ele nasceu, quem dá a ideia de lugar é o em. Quem dá a ideia de lugar é o em. Se eu colocar onde, o em fica desnecessário. Eu não teria como eu falar que esta é a cidade em onde ele nasceu. Seria pleonástico, seria repetitivo. Não daria para falar que esta é a cidade em onde ele nasceu. Não, claro que não. Beleza ou não? Claro que não. Porque o em dá a ideia de lugar e o onde também. Opa! Então onde pode ser pronome relativo? Claro. Se retomar um substantivo, que nesse caso é cidade, não é? É a cidade onde. Olha, retoma o substantivo. É a cidade onde. É claro que esse substantivo aqui, não é? Na outra oração, é núcleo de um adjunto adverbial de lugar. Mas o que importa é que o onde retoma o substantivo. É chamado de pronome relativo locativo, que é o pronome relativo que dá uma ideia de local. Pronome relativo locativo. Beleza? Agora, olha essa aqui. Que interessante essa aqui. Olha que interessante. Ó. Esta é a garota. Esta é a garota. O pai da garota, veja que esse da é D mais A. O pai da garota
Puxa, eu não quero repetir a garota. É o pai dela. É o pai da garota. E veja como que esse da garota faz o papel que seria de um adjetivo. É o pai dela. É adjetivo e dá uma pequena ideia de posse, né? Não posse no sentido real de possuir, mas poxa, é o pai dela. Dá uma certa situação de posse. Fique esperto com essa situação. Porque se a ideia for de posse, aí o pronome relativo que você vai usar é o cujo, cuja, cujos, cujas. É esse o pronome relativo que você usa quando a ideia é de posse. Olha só isso aqui. Esta é a garota. Aí eu não quero repetir garota, né? É isso aqui que eu não vou repetir, ó. Cujo pai. Ué, professor, cadê a preposição de? Você não coloca aqui não? Não. Sabe por que não? Porque quem está dando a ideia de posse aqui é o de. Só que nesse caso o próprio pronome já dá a ideia de posse. É a garota cujo pai é delegado. É a garota cujo pai é delegado. E olha que interessante, cujo pai. É legal porque outra questão que sempre cai, né? Não existe cujo ou pai. Você não coloca artigo depois do pronome cujo. Por que não? Porque o artigo é desnecessário. Se o próprio pronome já concorda com o substantivo que vem na frente, não é? Por exemplo, essa é a garota cuja mãe, cujo pai, cujos pais, cujos pais. Se o pronome relativo já concorda com o substantivo, o artigo fica totalmente desnecessário. Então, não faz sentido colocar esse artigo aí. Beleza? E essas são questões clássicas que sempre caem, tá? O mais importante não é você ficar decorando a lista de pronomes relativos. Não é isso que é mais importante. O mais importante é você perceber o uso, como é que aparece, as situações em que você tem que colocar uma preposição antes. Esses casos são fundamentais e você tem que entender. Isso aí. Beleza, criatura? Beleza, beleza? Tranquilo? Espero ter esclarecido algumas coisas que sempre caem e como temos feito sempre, misturando assuntos diversos. Beleza? Anote aí e até a próxima. Até a aula, essa é a 17, até a aula 18. Falou!